Olá, hoje eu vou falar de Amós 6, que fala sobre a corrupção e a destruição de Israel. E o texto inicia dizendo: Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o teu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar ao trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, e o bezerro do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinhos em taça e vos ungis com os mais excelentes óleos, mas não afligis com a ruína de José. Portanto, agora irei em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativo, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Aqui, o capítulo 6 inicia com o profeta Amós chamando a atenção dos governantes e dos líderes de Israel e Judá, principalmente daqueles da cidade de Samaria, por causa de sua falsa confiança em Deus e a confiança que eles tinham em si mesmo, achando que eles próprios eram capazes de manterem a nação de Israel em segurança. E para mostrá-los que eles nada podem por si mesmos, os incentiva a relembrar o que aconteceu com 3 cidades próximas que ficavam no Monte de Sião e a Samaria, próximo a Samaria, que foram Calné e Ramate, 2 cidades situadas no norte da Síria, que foram conquistadas pela Síria sob o governo de Salaneser III, e sobre a cidade de Gate, que foi uma das principais cidades dos filisteus, próxima à tribo de Judá. Situação humilhante vivida pelas 3 cidades por causa da sua soberba, porque elas acharam que eram fortes por si mesmas. Elas tinham ações perante o Senhor. E essas cidades, elas eram tidas como cidades que relembravam a passagem que os governantes de Israel e Judá passaram na sua própria situação de vulnerabilidade, pois eles não estavam melhores que os demais. E pior, estes viviam como se a destruição de suas cidades não estivesse iminente. Viviam apenas gozando de um luxo de suas corruptas conquistas, que eram camas de marfim, palácios adornados, e eles devoravam rebanhos e cordeiros cevados, e cantavam e fabricavam músicas que eram desnecessárias, ou seja, eles estavam comendo carne dos animais que deveriam ser utilizados apenas nas festividades sagradas, e estavam desperdiçando o cântico deles, porque os cânticos não eram para exaltar a Deus, assim como desperdiçavam vinho que não era dado para a alegria na casa do Senhor, e a unção que era para mostrar a unção de Deus sobre eles. Eles usavam tanto os cânticos, o vinho e a unção para uma falsa adoração a um Deus que era eles mesmos, mas eles também engrandeciam a si próprios.
e eles se esqueceram por completo, por serem a principal cidade da nação de Israel, assim como José, quando foi vendido pelos seus irmãos e passou a ter uma vida de escravo em exílio, uma vida sofrida. Eles seriam, esses que estavam gozando do luxo e da fartura, seriam os primeiros a experimentarem as amarguras do cativeiro. Isso é, sairiam da completa riqueza e do gozo para a dura aflição. E continua o texto dizendo: jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e adornarei a cidade e tudo o que nela há. Se numa cidade ficarem 10 homens, também estes morrerão. Se, porém, um parente chegado, ao qual os há de queimar, toma os cadáveres para os levar para fora da casa, e diz ao que estiver ao seu mais interior: haverá outro contigo? E este responder: não há. Então lhe dirá: cala-te, não menciones o nome do Senhor, pois eis que o Senhor ordena, e será destroçadas em ruína a grande casa e a pequena, feita em pedaços. Aqui, essa parte do texto mostra o profeta Amós advertindo que o descontentamento de Deus com a vida vivida pelo povo de Samaria em Israel era tão grande que ele jurou por si mesmo destruir Samaria e tudo que nela havia. E dessa forma, ele demonstraria o seu desprezo pela arrogância vivida e cometida pelo povo da descendência de Jacó. Destruição que não abalaria apenas as estruturas físicas das casas e os castelos, mas levaria inclusive os homens à morte, de modo que nenhum deles se salvassem. E depois de mortos, estes viriam parentes de outras tribos e para retirá-los de dentro de suas casas. E a estes era proibido perguntar se havia outro lá dentro, porque essa pergunta poderia acender novamente a ira do Senhor sobre aquele que sobreviveu ou sobre aqueles que estavam retirando os corpos ali de dentro. E assim, todos esses corpos deveriam ser queimados, de forma que até mesmo eles se transformassem em cinza. Ou seja, essas pessoas que morressem em Samaria, elas morreriam e não teriam direito sequer de ter um túmulo para descanso dos seus corpos, pois esses deveriam ser queimados por parentes, pessoas de outras nações de Israel, de outras cidades de Israel, que viriam das proximidades para recolherem os seus mortos. E continua o texto: poderão correr cavalos na rocha e lavrá-las com bois? No entanto, haveis tornado o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vós vos alegrai-vos com Lodebar e dizei: não é assim que por vossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor dos Exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Aqui nessa parte, o profeta Amós encerra o capítulo apresentando duas perguntas de forma retórica, em que ele mesmo responde, para demonstrar como foi grande e perversa a atitude dos nobres e ricos em relação ao povo simples de Samaria em Israel, de exigir que o povo vivesse sem ter
um ponto único para se apoiar na vida, uma vez que eles utilizam uma comparação ao cavalo que não anda sobre a rocha, e de exigir que, mesmo com a falta de tudo, eles produzissem para sua sobrevivência, uma vez que é incapaz ao homem lavrar uma rocha e dela produzir frutos. Ou seja, o texto mostra que não havia nenhuma justiça social sendo cometida entre o povo de Samaria, pois esse seria o motivo do juízo que recairia sobre o povo, que sempre os ricos visavam ganhos e não se lembravam dos necessitados. Transformou a justiça num grande processo de amargura, porque as pessoas necessitadas nunca venciam estes processos. Era sempre os abastados, os ricos, que deles tiravam vantagem. Quanto à citação de que vós vos alegrais com Lodebar e dizei, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Aqui está fazendo uma referência de duas cidades que foram conquistadas em guerra, que os israelitas de Samaria creem terem sido conquistadas pela força de suas próprias mãos. Eles não se atinaram de que essas conquistas só foram possíveis porque Deus entregou estas cidades a eles. Isto é, eles vivenciavam uma glória como se fosse pela sua própria capacidade física e não por ação do Todo-Poderoso sobre a vida deles. Assim, por causa de toda essa soberba, mas toda aquela falta de justiça social e uma adoração a falsos deuses, que o povo de Samaria, ao fazer uma quebra no pacto da aliança de Israel com Deus, Israel passaria a sofrer em si as consequências das maldições por causa da desobediência a Deus. Disse que antes ela deveria ser um modelo para outras nações de como ter uma vida de temor a Deus, uma vida de harmonia social, em que um trabalhava e servia ao outro, de modo que todos eram beneficiados e tinham uma vida de fartura em comum. E ao contrário disso, entre eles passou a haver o pobre, e o pobre não havia sido projeto de Deus. O projeto de Deus era a união social. Essa é a mensagem que Amós 6 entregou, que a corrupção, ela foi o motivo da destruição de Israel. Uma corrupção em que visava apenas o benefício e as regalias de um, enquanto outros sofriam amargamente o peso das agrúrias do dia a dia, por não terem nem como se sustentar. Que Deus abençoe a cada um de nós e possa falar ao nosso coração, para que possamos ser luzeiros e andar de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, para que em nós não haja, não se encontre motivo de Deus descarregar sobre nós a sua ira, assim como vai destruir Samaria, a ponto de exterminar os moradores daquela cidade. Tudo isso por não observarem os pactos da aliança do Senhor e a função principal que eles tinham, que era de ser luz para as nações, aquelas cidades que estavam à sua volta. Não se esqueça, faça sua inscrição no meu canal, Miriam Araújo. Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe.